Bem-vindas ao podcast Tito 2 em Mulheres como Abigail. Meu nome é Catiúcia, estou muito feliz de estarmos aqui juntas, falando sobre uma incrível personagem da Bíblia, Abigail, e estaremos semanalmente juntas discutindo sobre isso, falando um pouco mais sobre as coisas que nós aprendemos com Abigail. E eu tenho aqui, junto comigo, porque não estarei só, temos hoje a minha irmã Patrícia e também a Jeane. E eu quero começar com a Patrícia. Patrícia, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre o que você gosta, sua família. Boa noite, Cat. É um prazer estar aqui hoje. Me sinto muito honrada com esse convite. Meu nome é Patrícia. Eu sou casada há 17 anos, tenho 7 filhos e sou mãe, dona de casa em tempo integral. E eu estou ansiosa para nós começarmos esse estudo em grupos pequenos e aprendermos mais sobre o que essa personagem tem para nos ensinar. Maravilha. E você, Jeane, fala sobre você. Obrigada pelo convite, Catiúcia. Nós que agradecemos. Sou casada, né? Sou cristã há 21 anos. Né? O tempo da vida da igreja, da comunidade Batista Videira, o tempo que eu tenho de vida com Deus. Tenho 2 filhos, um de 23 e de 21. Sou enfermeira, né? E quando não estou nesse ambiente de família e trabalho, estou na igreja. E esse ambiente aqui muito me agrada, né? Sentar com as irmãs. Estava ansiosa por esse tempo, estava com saudade, né, de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. De fato, Jeane, é um momento especial, é único, né, termos aqui 3 mulheres reunidas falando do Senhor, dividindo da palavra do Senhor, porque nós não somos teólogas, nós não somos escritoras, mas nós estudamos a palavra do Senhor e aprendemos com ela, e é isso que nós temos como objetivo na nossa vida e que estudamos para isso, né, para aprender mais sobre o Senhor. Quando nós nos reunimos para falarmos juntas, estudarmos juntas, é importante que nós entendamos as lutas umas das outras, que nós saibamos e aprendamos umas com as outras. Sim. E quando nós pensamos nisso, sempre vem à mente algumas mulheres importantes na Bíblia. Quando você pensa numa mulher importante na Bíblia, quem vem em primeiro lugar na sua mente? Vamos começar com você, Patrícia. São tantas mulheres, né, extraordinárias na palavra de Deus, mas assim, quando fala em exemplo de mulher na Bíblia, eu penso muito em Esther, né, que foi usada ali por Deus para salvar todo o povo de Israel. Eu penso muito em Maria, mãe do nosso Salvador, né, uma mulher cheia de graça, a escolhida para trazer o nosso Salvador a esse mundo. E outras dezenas aí eu poderia estar falando, né? Joquebed, Diana, enfim, mas todas com vidas assim que tem muito a nos ensinar sobre o que acontece quando a gente realmente busca Deus e deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. Que nos confronta, né? Que nos faz enriquecer. Isso. Eu gosto muito de Ruth, né? Que fui muito impactada quando a gente teve um tempo de estudo sobre a vida de Ruth, né? Uma mulher dedicada que amou sua sogra, né? Nos ensina muito a questão da obediência dela, as lutas que ela teve, né? Ficou viúva, mas ao mesmo tempo que foi uma mulher que amou ao Senhor em obediência, ela conseguiu, né, mudar esse histórico da vida dela, né, em vitória com Deus. Eu gosto também de mulheres da Bíblia que não têm assim que são anônimas, como, por exemplo, em João 4 fala da mulher samaritana. Sim. Eu gosto muito de ouvir a mulher samaritana e toda vida que eu ouço algo Deus fala ao meu coração. Né, pela questão da condição dela, né, a forma que Jesus encontrou de ir naquele poço ao meio-dia falar com aquela mulher. Né, uma mulher que tão julgada, mas que ao mesmo tempo Jesus amou-a, né, e ela foi resgatada, né, por Jesus naquele tempo ali. Dentre tantas mulheres, né, nós conseguimos pensar em tantas mulheres e percebemos o quão rica é a nossa Bíblia, a palavra do Senhor. E essa riqueza nos faz ir além e buscar profundamente. Porém, nós temos, que nós tratamos no nosso Tito 2, a personagem de Abigail, que é um tesouro escondido. E quando nós pensamos em escavar um tesouro, em procurar um tesouro,
nós pensamos em ir além, ir profundamente. Que a Bíblia nos ensina isso, ir profundamente. Quando vocês pensam em ir profundamente, vocês pensam em buscar na palavra de Deus? Quais as formas que vocês usam para interagirem com a Bíblia, para aprenderem mais sobre o que está na Bíblia? A principal fonte é a Bíblia, né? Então, através Sim. do nosso devocional, eu procuro sempre levar, né, a sério a questão do devocional diário, né, meditar na palavra diariamente. A nossa igreja, ela já tem assim um tesouro, que é a nossa biblioteca, né? A gente tem uma Verdade. biblioteca ampla e de bons nomes, né, Sim. sérios. Então, livros, né, eu gosto muito de ler livros direcionados, como a gente vai agora estudar Abigail, a gente tem outros nomes, né? Então, temos livros. Hoje, com a internet também, a gente tem podcast, né? A gente tem... Você pode ver estudos no YouTube, né? Como estudos de mulheres que se dedicam muito à palavra do Senhor, né? Mulheres sérias com Deus. Então, a gente tem várias fontes, né? E a Patrícia, né, Patrícia? A Patrícia pode completar? Com certeza, a Bíblia é a nossa base, né? A nossa regra de fé e prática. E hoje em dia nós temos uma série de recursos que vão estar nos ajudando nessa missão de ir mais fundo em um texto, até mesmo variadas versões bíblicas, né, que podem estar nos ajudando. Às vezes a gente lê numa versão e quando a gente vai ler em outra, a gente vê ali outro sentido para aquilo, né, que a gente imaginava, a gente consegue entender com a maior profundidade. Comentários bíblicos bons também são uma grande ferramenta, dicionários, enfim, livros que vão estar tratando sobre esse assunto. Tudo isso a gente pode estar usando para estar incrementando o nosso estudo nas Escrituras e nos dando uma maior dimensão, uma maior profundidade daquilo que a gente está querendo estudar. Então, vamos voltar para o que é útil. A palavra de Deus é completa, a Bíblia é completa. Cada frase, cada parágrafo foi pensado, foi inspirado, foi colocado de forma contextualizada. E quando nós pensamos em contexto, nós pensamos no todo. Sim. E a Bíblia, ela não tem pedaços que não têm importância. Quando nós pensamos em algo fora do contexto, nós não estamos pensando da forma correta dentro da Bíblia. De fato, e a Bíblia, em 2 Timóteo 3, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né, para a instrução. Então, quando você não lê no todo, ela não deixa de ser a Bíblia e não deixa de ser útil. Porém, quando a Bíblia ela é a palavra de Deus, então ela foi escrita num contexto, para um povo, para uma época, com um propósito. Não tem como pegar pedaços e entender o que Deus está querendo fazer naquele tempo, com aquele povo. Não tem como pegar pedaços para entender um todo, né? É como ler uma carta que você leu e veio só um pedaço da carta e você não entende o restante porque você não sabe o que aconteceu desse pedacinho ali só que você teve. Não é isso, Patrícia? Isso. Então, por isso que eu falei da importância dessas ferramentas, né? Por exemplo, uma ótima Bíblia de estudo vai me situar e vai chegar à minha frente e me contextualizar em toda essa história aqui de 1 Samuel. Vejamos quem escreveu o livro de 1 Samuel, né? A Bíblia não relata isso, mas através de estudos nós cremos que foi pedaços por Samuel, pedaços por Natã e Deus, né? Deus está sempre presente, porque como a Jane falou, né, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Deus está presente aqui do começo até o fim. Então, vocês viram quantas informações importantes nós tiramos? E a partir desse momento, nós agora vamos estudar mais sobre o livro que nós estaremos enfrentando e aprendendo nesse momento, em Tito 2. E vamos começar com Samuel. Quem foi Samuel nas Escrituras? Quem é Samuel para vocês? Então, Samuel foi um grande profeta, né, o último juiz, né? Desde garotinho, eu gosto muito disso, desde garotinho já dedicado à obra do Senhor. E Ana, quando orou, né,
a sua última oração, quando ela de fato se debruçou, chorou, ela confiou que Deus iria dar um filho, e foi ali que ela fez uma promessa ao Senhor, que ele seria dedicado enquanto vivesse a obra de Deus. E assim Samuel fez, né? E quando às vezes eu estava estudando, eu fico pensando, se Samuel não obedecesse, como seria isso, né? Mas não foi assim, porque também Deus tinha tudo um propósito e ia ser assim, porque Deus assim queria, né? Então, essa foi a oração de Ana. Lá em 1 Samuel, no versículo 11, ela já faz o voto dizendo: Ó, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então a gente vê aqui uma promessa que Ana faz, né, de consagrar Samuel todos os dias da vida dele. E o Senhor atende a oração de Ana e Ana cumpre com essa promessa. Então Samuel passa a ser ali, né, um profeta do Senhor, um homem usado por Deus para abençoar a nação de Israel. Então, o que nós vimos? Essa era a Ana. A Ana era uma mulher que orava dramaticamente, fortemente, fervorosamente. Vimos também o quanto Ana se dedicou em visitar Samuel. E sempre que ela ia visitar, ela levava uma túnica, né? Nós, como mulheres, como mães, sabemos a importância, né, das roupinhas. E com Ana não era diferente. E nós vimos o quanto o Senhor se preocupa com os detalhes. Lá no livro de 1 Samuel, nós temos o prometido, que Samuel foi prometido, Samuel foi entregue ao sacerdócio, e também Samuel foi, a partir daí, ele começou a ouvir do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e ouvir o Senhor diretamente. Então vamos ouvir agora, então, 1 Samuel 3,19. Você pode ler pra gente, Giane? Sim. Diz assim: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que você acha que significa nenhuma de suas palavras? Em algumas versões até diz nenhuma de todas as suas palavras cair no chão. Significa que aquilo que Deus promete, ele cumpre. E a gente pode ver isso na vida de Ana, através de Samuel. O Senhor, ele, como você falou, ele é um Deus que se preocupa com detalhes. E ele se preocupa com os detalhes íntimos do nosso coração. Ele é um Deus que trabalha em favor de todos aqueles que neles esperam. E a oração de Ana foi atendida ali, Samuel nasceu, mas não é sobre Ana, não é sobre Samuel. É sobre esse Deus todo-poderoso que governa tudo e tem os seus propósitos para que tudo aconteça. Então é sobre isso que a gente tem que colocar o nosso foco, a nossa visão. Amém. Então, Patrícia, é muito bom você ter colocado Deus como centro, que de fato Deus é o centro e deve ser o centro. E pensando nisso, nós pensamos em Samuel e Davi. Giane, quem você acha que era Samuel para Davi? Eu acho como um mentor, né? Uma autoridade espiritual. Alguém a se imitar, uma referência, né? Alguém a se imitar. Samuel foi como um conciliador, assim, ele tornou mais brando os momentos entre Saul e Davi. Eu creio dessa forma, assim. Aquele que ameniza o conflito. Sim. Então, Giane, e isso nos faz lembrar daquele episódio, né, conhecido na Bíblia, em que Samuel vai até a casa de Jessé, né, pai de Davi, e ele pergunta: cadê os teus filhos? E Jessé traz os filhos e ele pergunta: mas só tem esses? Ele: não, tem um que está lá fora pastoreando as ovelhas. Ele manda chamar, né, a Davi. Quando Davi chega ali, Samuel pega aquele chifre, né, cheio de óleo e começa a ungir ali Davi, né? Então imagina como Davi deve ter se sentido naquele momento, porque ele sabia que aquilo ali ele estaria sendo ungido como um rei, né? Então, Samuel unge Davi e a partir dali ele dá um novo chamado, um novo propósito para a vida de Davi. Então, imagina o impacto que Samuel tinha na vida de Davi, né? Verdade.
É verdade, um homem tão influente como Samuel, que deixou um legado tão importante, um servo de Deus, né, exemplar. E nós podemos até pensar, paramos para pensar nas pessoas que foram influência na nossa vida, que marcou. Existe alguém que marcou, alguma pessoa de influência que marcou na sua vida, que você consegue pensar e sentir falta? Sim. Eu não tenho, assim, uma referência pessoal, né, que eu conheço, cristão, de trabalho na obra do Senhor. Mas quando eu ouvi falar na história de Elizabeth Elliot, uma missionária, escritora, tem muitos livros, né, que impactaram a vida de muitas pessoas, muitas mulheres. E eu fiquei impactada com a história de vida dela, que o seu esposo, né, ela ficou viúva, seu esposo foi assassinado pelos índios. E depois ela trabalhou com esses índios, evangelizou e um se tornou pastor. Então, de fato, a nossa vida não tem nada a ver com a gente, como você falou, né? Não tem a ver com Ana, com Daniel. Tem a ver com o Senhor, a obra perfeita dele, que ele usa e faz. E ela foi uma mulher muito íntegra, muito obediente, muito inteligente, né? E deixa isso, né? Então, eu fiquei muito impactada quando eu soube. A primeira vez, acho que foi até na igreja, não sei se foi o pastor que citou em púlpito, mas eu fiquei muito impactada. De memória, assim, que eu lembro uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que não está mais aqui, como ele costumava dizer, ele foi promovido. Hoje ele está na presença do Senhor. É um pastor que eu tive, chamava-se pastor Alain, um missionário, ele era americano também, muito querido. E, assim, a morte dele foi um baque muito grande, porque ele, meio a todo aquele vigor, trabalhando muito na obra, ele era um homem daqueles, assim, diferenciado mesmo. Aquelas pessoas que você olha assim e vê assim, nossa, um homem de Deus, sabe? Tudo que ele tinha, ele usava para a obra. A vida dele era pensar em como evangelizar, em como trazer pessoas para Cristo. E ele deixou um legado muito forte, assim, do que o testemunho de um homem de Deus, o impacto que esse testemunho faz na vida de outras pessoas, mesmo após a morte dele. Faz diferença, né? Isso, com certeza. Isso é uma coisa que, depois que passa esse sentimento assim de perda, de luto, vem isso à mente, né? Assim, poxa, eu tenho que tentar ser como ele era, imitador de Cristo. Então, nós podemos imaginar o quanto Davi sofreu. Ficou um vácuo, ficou um vazio, e isso fez com que Davi estivesse num outro lugar, num lugar mais difícil. E esses momentos difíceis de Davi fizeram com que ele também ficasse mais distante. Só quero que nós tenhamos em mente que nós devemos pensar que nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis, e às vezes as circunstâncias difíceis podem nos fazer difíceis, pessoas mais difíceis de lidar. Nós vimos aqui sobre as circunstâncias, nós lidamos com circunstâncias difíceis, nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, né? Enquanto igreja, passamos por momentos difíceis, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância. E nós aprenderemos mais sobre isso, sobre como lidar também com essas circunstâncias, como aprendermos a andar com o Senhor nessas circunstâncias e aperfeiçoarmos o nosso coração com o Senhor nessas circunstâncias. E nós queremos que você continue conosco, aprendendo com Tito 2, nosso grupo, e que você esteja atenta a todos os propósitos que Deus tem para você, com o coração aberto e com certeza, com esperança no coração, de que Deus com certeza está com você ali nesse momento difícil e nessas circunstâncias difíceis. Então, meninas, estamos finalizando o nosso podcast, mas logo estaremos juntas aí no grupo pequeno Tito 2.